Coveiro tinha caído em um caixão velho e podre. A foto no bolso do morto o chocou. A ordem chegou logo pela manhã bem cedo. André foi apanhado no ponto de ônibus e conduzido até um portão do cemitério. O motorista do carro e o homem no banco do passageiro estavam carrancudos e calados. Eles não tinham nada a dizer ao coveiro. E André também não estava realmente pedindo uma conversa. Ele sabia que um funeral não era o melhor momento para ter uma conversa franca. Eles o deixaram, mostraram onde cavar e saíram rapidamente. O homem ainda estava meio adormecido, mas logo se pôs a trabalhar. Ele deu uma volta ao redor do túmulo para examiná-lo. Era um túmulo antigo. Uma foto esculpida na pedra de mármore mostrava um jovem em uniforme militar soviético. André percebeu que no momento da sua morte ele tinha apenas 29 anos. O rapaz era muito jovem e não tinha tido nem tempo de viver. Ele foi enterrado naquele cemitério há 15 anos, e é visível que a sepultura foi cuidada depois que o mausoléu foi refeito. Sua esposa deve ter permanecido fiel a ele após a sua morte, porque seu túmulo também está localizado aqui perto dele. O marido está esperando por sua esposa há 50 anos, e ela veio até ele finalmente. André se sentiu desconfortável de alguma forma, pois sentiu pena da mulher. Resta esperar que sua vida tenha sido boa para ela e que ela tenha tido filhos, mas dificilmente se casou novamente. Caso contrário, ela seria enterrada em outro lugar. André pegou uma garrafa térmica e se serviu de chá quente. Ele quase se queimou tossindo. O chá era forte e marcante. Sua esposa não poupou a infusão. O sabor era incomum, mas não era ruim. Ela deve ter adicionado algumas ervas a ele novamente. Ela sabia que àquela hora o marido ainda deveria estar com sono. O mais provável é que ela tenha acrescentado algo ao chá dele para refrescá-lo. Depois de beber todo o seu chá, André imediatamente acordou e começou ativamente o seu trabalho. O chão era difícil de mover. Estava seco, pois não chovia há muito tempo, mas é bom que ele tenha chegado mais cedo essa manhã. Pelo menos ele não sofrerá com o sol do meio-dia. Ele tinha que terminar o trabalho antes do calor piorar. Ele cavou e cavou sem parar. Depois de um tempo, ele decidiu descansar. Ele se endireitou e então, de repente, seu pé caiu e ficou preso. Ele tentou puxar o pé para fora, mas ele não se mexeu. Ele teve que ajudar um pouco com a pá para conseguir tirar o pé. O coveiro percebeu que acidentalmente atingiu o velho caixão, que foi alterado de lugar quando eles estavam reformando o túmulo. Eles calcularam um pouco errado o local exato onde eles deviam ter recolocado o caixão antigo. Então, o trabalho de André foi interrompido, porque ele teve que tirar o pé de alguma forma do buraco e, infelizmente, o pé caiu direto no caixão velho e ficou preso nas tábuas podres. Ele teve que se ajudar com uma pá, mas não conseguiu ficar de pé e caiu bem em cima do caixão, quebrando o resto das tábuas. Ele se amaldiçoou e pensou que era uma coisa boa, que ninguém estivesse por perto para ver ele passar por essa tamanha vergonha. André começou devagar a sair de dentro do caixão. Depois de 50 anos, nada restou do corpo além de ossos e uma pequena foto, que milagrosamente sobreviveu à ação do tempo. O coveiro enfiou automaticamente a foto antiga em seu bolso e começou a enterrar o velho caixão. Ele teve que trabalhar duro para esconder sua descoberta inesperada. Quando terminou, André se sentou em um banco perto de uma cova vizinha e pegou novamente uma garrafa térmica do seu chá. Ele iria fazer uma pausa e depois voltaria para casa. Ele estava tomando chá e olhando os resultados do seu trabalho. Então, ele se lembrou da foto, tirou a foto do bolso e começou a olhar para ela. De repente, ele engasgou com o chá e tossiu. Ele guardou a garrafa térmica e moveu a foto para mais perto dos olhos. Ele lentamente olhava ao redor do cemitério. Ele se levantou, caminhou ao redor da cova que estava cavando, parou em um lugar e esticou a mão com a foto na frente dele. Em seguida, horrorizado, André percebeu que a foto havia sido tirada daquele exato local. Mas como poderia ser? O homem olhou ao redor com cuidado. Bem, o local não poderia ser exatamente o mesmo do que há 50 anos, pois havia na paisagem algumas casas à distância que foram construídas há apenas 15 anos. Parece que alguém deixou a foto para o morto muito mais tarde. Mas a grande pergunta é essa: por que será que ele fez isso? Para qual propósito? A pessoa que colocou a foto no caixão realmente sabia que a sepultura seria desenterrada?
André olhou para a cova e se lembrou de como o chão era duro quando cavou. Ninguém teria cavado ali antes, apenas para colocar uma foto no caixão. André se sentou novamente no banco e começou a examinar de perto as pessoas na foto, e ficou ainda mais horrorizado quando percebeu sobre o que era uma foto. André ficou em choque. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Ele pegou novamente sua garrafa térmica e tomou outro gole de chá. Então ele pensou que talvez sua esposa tivesse colocado algo em sua bebida. Ele devia simplesmente estar alucinando. Mas tudo parecia ser real, de verdade, o que só poderia ser um pesadelo. A foto que estava no caixão há 50 anos mostrava não só esse lugar, mas ele na foto. André estava de pé entre outras pessoas. O homem remexia a foto em suas mãos. Havia em sua mão uma foto em preto e branco, aparentemente de boa qualidade, como se não tivesse sofrido a ação do tempo durante muitos anos. Ele tinha 100% de certeza de que a foto estava no caixão e não em algum lugar próximo. O coveiro estava segurando a foto do funeral que ia acontecer amanhã. Ele tinha certeza de que no verso do cartão estava a data. E era a data de amanhã. Havia muitas pessoas na foto e elas se despediam do falecido que estava no caixão. E aqui era ele mesmo, André, de pé ao lado de um homem qualquer. E esse homem foi circulado. Ele não conseguia descobrir o que isso significava. O coveiro enxugou o suor da testa, mas tinha que haver uma explicação lógica para tudo isso. Ele tinha que pensar sobre isso com mais clareza. André pegou sua pá e correu de volta para casa. No caminho, encontrou outro homem que lhe pediu que o ajudasse com a sepultura. André não queria recusar um centavo a mais e correr para ajudar o homem. No fim, ele acabou esquecendo tudo sobre a foto. Só no dia seguinte, quando veio enterrar o defunto, se lembrou. Enquanto esperava o cortejo fúnebre terminar, colocou a mão no bolso e encontrou a foto. O homem começou a suar frio novamente. Ele puxou a fotografia e olhou para ela com todo cuidado. Se ele reconhecer algumas das pessoas ao seu redor agora, ele ficará ainda mais horrorizado. Uma procissão chegou com carros caros e pessoas respeitáveis. Sem dúvida, os funcionários, já que a falecida parecia ser uma mulher rica. O coveiro olhou para a foto e em seguida para as pessoas que seguiam o caixão. E ele ia ficando cada vez mais horrorizado. Mas ele se recompôs rapidamente e decidiu que algo estava errado. Havia uma razão pela qual aquele homem estava circulado. Ele teria que descobrir quem ele era e o que ele tinha a ver com a falecida mulher. André observou atentamente o que estava acontecendo. Aqui está o caixão, sendo colocado em cima de uns bancos. Na foto, esse caixão está assim também. Aqui as pessoas estão se aproximando e se despedindo do corpo. Aparentemente, a mulher que havia morrido era muito amada. Depois de se despedirem, as pessoas se afastaram e ficaram no local exato onde seriam fotografadas. O coveiro parecia um convidado do futuro, uma espécie de espectador. E agora, o passado ia gradualmente diminuindo, dando lugar ao presente. André olhou em volta e de repente viu o mesmo homem que estava circulado na foto. Ele estava de pé, um pouco afastado, e o coveiro foi em sua direção sem hesitar. Tudo deveria se esclarecer agora. Este era o homem que deveria saber as respostas para todas as perguntas. Quando André se aproximou dele, o homem se mexeu. Para puxar conversa, o coveiro perguntou se a falecida tinha sido uma boa mulher e se o homem a conhecia há muito tempo. O estranho assentiu com a cabeça e André perguntou quem era a falecida para ele. O homem começou a dizer algo vago e muito pouco claro. Ele só dizia que era sua parente. André ficou alarmado com o comportamento do homem. Ele ficou de lado e seus olhos piscaram desconfiados, como se ele tivesse sido pego em algo ruim. Mas era impossível acusar o estranho de alguma coisa. E ele não precisava responder a nenhuma pergunta. De repente, André notou uma mulher não muito longe deles com uma câmera nas mãos. E então houve o som de um clique do obturador. Os homens queriam correr para ela, não porque era proibido tirar fotos no cemitério, mas porque a mulher apareceu do nada. Ele observou o cortejo fúnebre de perto e poderia dizer com total certeza que essa mulher definitivamente não estava na companhia deles. Algo estranho estava acontecendo ao redor deles, e ele queria descobrir o que era. O homem que estava circulado deu um passo em direção à mulher. De repente, ele percebeu que o estranho estava segurando um objeto estranho. O coveiro sentiu o perigo, não hesitou, virou-se para o homem e derrubou o estranho objeto de suas mãos.
Por um momento, ele pensou que estava agindo tão impulsivamente que havia exagerado. Mas então ele percebeu que ele tinha feito isso por uma razão. O estranho empurrou André e se abaixou para pegar o objeto. O coveiro chutou o mais longe que pôde com o pé. Então ele agarrou o estranho pela nuca e o puxou para si. O estranho começou a socar André com os punhos e uma briga começou entre os dois homens. Depois de um tempo, outros homens correram em direção a eles e separaram a luta. O desconhecido tentou se soltar e fugir, enquanto André tentava explicar que o homem estava agindo de forma suspeita. Ele apontou para o objeto desconhecido que o estranho estava segurando mais cedo. Um dos homens o pegou e girou em suas mãos, o examinando. O objeto parecia um pequeno controle remoto. Então, um cara saiu da multidão, estudou o controle remoto e sussurrou algo no ouvido de um outro homem. Eles primeiro pediram às pessoas que se afastassem e, em seguida, ligaram para algum lugar. Logo, a polícia e uma unidade especial chegaram e encontraram um artefato explosivo no caixão. Acontece que o estranho estava segurando um dispositivo de controle remoto que deveria detoná-lo, e André o impediu de fazê-lo. Se o estranho tivesse conseguido realizar seu plano, as pessoas presentes no funeral provavelmente não teriam sobrevivido à explosão. O poder do explosivo era forte. Apenas um milagre salvou todas aquelas pessoas. O estranho foi levado pela polícia. O funeral havia terminado. As pessoas foram embora e André começou seu trabalho. O filho do falecido, um homem de 50 anos, veio até ele. Ele agradeceu a ajuda e perguntou como o coveiro sabia do perigo. E André mostrou a ele a foto que havia encontrado no caixão. O homem também estava confuso. Ele convidou André para sua casa. Mais tarde, quando a refeição do memorial terminou, apenas os parentes do falecido e André ficaram na casa. Ele explicou tudo o que havia acontecido com ele, como ele havia encontrado aquela foto. Ele também mencionou que uma mulher com uma câmera apareceu do nada no cemitério. Os parentes do falecido levaram um álbum de fotos da família até o coveiro e juntos eles começaram a olhar fotos antigas. André olhou atentamente para uma foto da falecida que lhe parecia muito familiar. De repente, André compreendeu e, no impulso, ele exclamou que era ela. A mulher com uma câmera era a falecida, mas em sua juventude. Os parentes se entreolharam. Alguém pensou em mostrar uma foto antiga de 50 anos atrás, quando o marido da mulher foi enterrado. De fato, a foto em preto e branco mostrava o que apenas o jovem André podia ver. A semelhança entre ela e a mulher com uma câmera era óbvia. Ele até notou que o penteado dela era o mesmo da convidada inesperada no cemitério. Eles também compararam as duas fotografias e chegaram à conclusão de que foram tiradas com a mesma tecnologia, pois o papel e o estilo de impressão eram idênticos. Mas como isso pode ter acontecido, é um verdadeiro mistério. A família mais tarde explicou sobre o que era a tentativa de assassinato. O filho da falecida era um oficial da polícia, mas honesto e justo. Ele não aceitava subornos e não administrava negócios ilegais. A tentativa de assassinato foi arranjada por aqueles que não gostavam dele. E se não fosse o André, muitas pessoas teriam morrido, inclusive o filho da falecida. O amor de mãe é infinito. Uma mulher amava tanto o marido que, após a sua morte, ela permaneceu fiel apenas a ele. Ela criou seu filho de 1 ano sozinha. Sua vida acabou bem graças às orações de sua mãe. Ele se tornou um homem respeitado e rico, mas honestidade e justiça eram as principais características do seu caráter. Sua mãe sempre orava por seu filho e tinha muita fé nele. E a sua fé ajudou a resolver muitos problemas na vida de seu filho. Quando Andréia estava prestes a ir para casa, o homem lhe entregou um envelope. Ele olhou para ele e se surpreendeu que havia muito dinheiro nele. André começou a recusar, mas o homem dizia que estava acostumado a pagar suas contas de uma vez e que todos em sua vida seriam recompensados ou punidos. Alguns vão pagar com dinheiro, outros com seu tempo. Quando ele chegou em casa, ele contou o dinheiro. Ele ficou surpreso porque essa era a quantia de dinheiro anunciada a ele ontem por sua esposa para sua viagem de cruzeiro que há anos eles planejavam fazer. Eles estavam economizando há muito tempo e por isso André pegava qualquer trabalho que surgisse. E essa é a nossa história sensacional de hoje. Eu diria que ela foi até mais do que sensacional.
Nos contem aqui nos comentários se vocês já tiveram contato com algo que não poderia ser explicado tão facilmente pela lógica. Nós adoramos ver as suas histórias. Espero que você tenha gostado do vídeo e, se gostou, deixe o seu gostei clicando no botão logo abaixo. Obrigado por assistir, um forte abraço e nos vemos aqui em mais uma história sensacional do nosso canal.